cheios de preconceitos e apavorados, né? Eu odeio verbo. Mas, gente, trabalhar com nomes é muito mais difícil. Porque, bem ou mal, vocês têm um pavor de verbos, mas o pavor também faz com que nós tenhamos noção das coisas. Agora, nomes nós trabalhamos muito pouco durante a escola, enfim. Então, as bancas, sabendo que mais ou menos as noções de objeto direto e objeto indireto vocês têm, elas estão focando agora nos complementos dos nomes. Então, eu confesso a vocês que hoje, por exemplo, analisando o Diário de Santa Maria de hoje, eu percebia que na capa e na contracapa eu não encontrava verbos para eu trazer para a aula. E aí, como é que eu vou fazer a análise sintática daquilo ali? Aí eu me vali mais do jornal de ontem, porque aí se tinha mais verbos, era mais fácil de enquadrar nesses padrões que nós estamos estudando. Então, sem verbos, o negócio complica muito mais. E as bancas sabem, como disse, vocês têm noção de verbo, mas de nomes ainda falta muito, tá? Fica esse alerta. Tranquilos até aqui? Bom, perguntas maceteiras, usadas só depois de fazer pelo conteúdo. Fique claro isso, tá? Bom, dito isso, gente, nós temos aí uma divisão técnica que a gramática faz, que vocês têm nessa tabelinha do material. Tá? A gramática, ela vai dividir os termos da sintaxe em termos essenciais ou principais, que são 2, em termos integrantes, que são 4, em termos acessórios, que são 3, e termo independente, que é apenas 1. Então a gramática tentou nos organizar dizendo, né, o mais importante da análise sintática é o que nós chamamos de sujeito e de predicado. E aí, gente, analisando isso hoje, nós já percebemos que está falho. Por quê? Porque, como disse para vocês agora há pouco, oração sem predicado não existe. Mas oração sem sujeito existe e não são poucos os exemplos. Então, será que o sujeito é tão essencial assim? Não. Termos integrantes e acessórios. O que é um acessório, gente? É aquilo que eu tiro e não faz falta. Integrante, então, seria aquilo que eu tiro e faz falta. Também não dá certo. Vou mostrar para vocês depois os exemplos. Logo, essa classificação também tem falhas. Termos integrantes são os objetos, direto e indireto, complemento nominal e o agente da passiva. Então, em tese, se eu tirar da oração o objeto direto, ele vai fazer falta. Se eu tirar da oração um agente da passiva, ele vai fazer falta. Tá? Acessórios, então, não fazem falta. Nós vamos ter os adjuntos adverbiais, os adnominais, e aí vejam, adjunto adverbial nós usamos os 2 As maiúsculos, adjunto adnominal os 2 As minúsculos, e nós temos o aposto. O aposto. Gente, o aposto é o termo acessório menos acessório que eu vejo. O aposto, ele é importantíssimo. Talvez não tanto o aposto explicativo, mas nós vamos ter outros tipos de aposto que, se tirados, vão fazer total falta ali. Então, por exemplo, se eu digo, né, a praça
Saldanha Marinho, sediará o evento. Vejam, aqui em Saldanha Marinho, nós temos uma espécie de aposto que nós vamos chamar de aposto especificativo. O aposto nós aprendemos em regra como uma explicação, mas existem outros, como estou falando. E aqui nós temos um aposto que serve para especificar. Não é qualquer praça que sediará o evento, é a Praça Saldanha Marinho. Então, o aposto especificativo, gente, ele é caracterizado por ser um nome próprio, ao lado do nome comum, sem vírgula, sem nada, sem sinais de pontuação. Pergunto para vocês, se eu disser a praça sediará o evento, não vai ficar uma lacuna? Qual praça? Então essa noção de tirar e fazer falta, de tirar e não fazer falta, gente, ela é muito subjetiva. Ela é muito vaga. Então não se apeguem a isso, porque não vai dar certo. Principalmente numa confusão que nós temos entre complemento nominal e adjunto adnominal. Então, em tese, o complemento nominal, se eu tirar, ele faz falta. Em tese, o adjunto adnominal, se eu tirar, ele não vai fazer falta. Não é bem assim que o negócio funciona. Então, não se apeguem a isso. Agora, dessas 4 classificações, para mim, a única que vale de verdade é a última. Falar no vocativo enquanto termo independente. Vocativo, que significa chamamento, e que, segundo o conceito que a gramática tem, vocês têm aí também, o vocativo não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. E por isso que nós usamos algum sinal de pontuação para isolá-lo. E aí vocês vejam o que eu disse. Algum sinal de pontuação. Normalmente nós aprendemos que é a vírgula, não só a vírgula. Então eu posso usar qualquer outro sinal. Se eu digo, alunos, revisem a análise sintática. Alunos, revisem a análise sintática. Vejam, alunos está separado ali por vírgula, não fazendo parte nem do sujeito, nem do predicado. Então, o que acontece, né? Essa vírgula poderia ser substituída por 2 pontos? Sim, poderia. Continuaria a isolar o chamamento, a isolar o vocativo. Tá? Agora, poderia ter um travessãozinho aqui? Poderia ter um travessãozinho. Tá? Não teria problemas. Tá? Então, gente, essa parte da gramática que vai dizer que o vocativo ele é um termo independente, que não faz parte nem do sujeito nem do predicado, automaticamente tem que trazer na memória de vocês a presença de algum sinal de pontuação para isolar esse termo independente. Tá? E isso é que tem que ficar claro. Não há dificuldade em localizar o vocativo. Até porque nós temos mais um macetezinho, né? Os macetes não podem faltar para identificar o vocativo, que é o uso de uma interjeição. Normalmente nós usamos ó, alô, ei. Então, uma forma de marcar bem esse chamamento. Mas vejam, né? O que tem que ficar na mente de vocês é a pontuação, tá? A pontuação, certo? Bom, gente, agora para expandir um pouco isso. Sujeito e predicado, tá? Sujeito, nós vamos ter várias hipóteses de sujeito. Nós temos um sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito oculto, também chamado de elíptico,
ou desinencial. Temos um sujeito indeterminado e temos ainda oração sem sujeito, ou como antigamente nós chamávamos, de sujeito inexistente. Predicado pode ser verbal, pode ser nominal ou pode ser verbo nominal. Então vocês percebam que há uma classificação que cada vez mais vai se afunilando, tá? E aí nós vamos ter que nos deter um pouquinho em cada uma delas. Gente, as bancas têm deixado de lado um pouco essa questão do predicado e das suas classificações. O foco está, como disse no começo da aula, eu vou reiterar até o final, no sujeito, tá? No sujeito. Agora, né, como falei também, há vários tipos de sujeito, inclusive quando ele não está ali, tá? Que é a oração sem sujeito. Eu sempre conto que eu batia na tecla que hoje em dia não se diria mais sujeito inexistente. E aí, há alguns anos, uma prova de CESP trouxe a expressão sujeito inexistente. Então, oração sem sujeito ou sujeito inexistente é a mesma coisa, tá? Gente, só para pontuar aqui, vou falando, vocês vão acompanhando e depois, aquilo que não conseguirem anotar, vocês vão poder rever a aula tranquilamente, né? Enfim, e esse é um ponto favorável da tecnologia, né? Na verdade, o fato de poder rever, trever, quadrever, porque às vezes com uma única explicação nós não conseguimos assimilar tudo, embora às vezes até consigamos anotar tudo, mas não entendemos bem. Então depois vocês vão ter acesso, acredito que a partir de terça vão poder rever essa aula. O que acontece? O que é um sujeito simples? Aquele que tem um só núcleo. E aí, a principal observação sobre o núcleo do sujeito: ele não aceita preposição antes. Nós temos muitos termos com preposição. Imaginem se mais o núcleo do sujeito tivesse preposição. Então esse é um dos pressupostos que você já tem que ir armazenando. O núcleo do sujeito não combina com preposição. Sujeito composto mais de um núcleo. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial, aquele que nós encontramos por meio da desinência do verbo ou cuidado, às vezes pela leitura do texto. Ainda, o que é um sujeito indeterminado? E eu chamaria a atenção de vocês, gente, justamente para essas duas classificações. Sujeito indeterminado existe, mas não se consegue determinar. Não se consegue determinar. Agora, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, aí sim o sujeito não vai existir. Então, muita gente confunde o sujeito indeterminado com a oração sem sujeito. E confunde mais uma questão que algumas provas nossas aqui no Rio Grande do Sul têm trazido, que é sujeito com valor indeterminado. Sujeito indeterminado não necessariamente seja um sujeito com valor indeterminado. Então, por exemplo, se eu digo: alguém faltou hoje. Quem é que faltou? Alguém. Sujeito. Pergunto para vocês: tem ou não tem ali um valor indeterminado? Alguém, não diz quem, mas ele não é um sujeito indeterminado, porque não está nas regras de sujeito indeterminado. Coloquem, gente, na cabeça de uma vez por todas. Existem regras ainda no português. E elas devem ser respeitadas. Então, as pessoas vão para a prova sem estudar nada e simplesmente começam a fazer as suas análises. Ah, é sujeito indeterminado. É isso que a gramática diz a respeito? Por mais que a gramática hoje esteja flexibilizada em alguns pontos, não é a minha interpretação. Então, é um sujeito simples, porque apresenta apenas um núcleo. Mas sim,
tem um valor indeterminado. Então, gente, é muito importante que vocês tenham consciência que a leitura faz parte da prova. E a leitura, como eu tenho dito nas turmas aqui, na verdade, não uma leitura já preconceituosa. Como assim uma leitura preconceituosa? Eu ir para a prova já assim, não, eu me lembro disso, e aí vê o caderno de provas e começa a anotar um monte de coisa. Isso se chama afobação. E estava falando para vocês uma das pessoas mais afobadas que eu conheço, eu mesmo. Eu odeio ficar assim olhando questão por questão, me dá uma vontade de ver toda a prova para ver o que vai cair, né, o que está ali, se os professores acertaram, o que deram como dica, enfim, daquilo dá uma agonia que eu não vejo a hora de ver todo o caderno. E às vezes até resolvo rápido para já sair, entrar no meu Facebook e postar o gabarito preliminar da prova. Então, né, o que acontece? Não adianta chegar na hora da prova e pegar o cabeçalho lá, né, e anotar tudo que lembra, fazer um resumão, né? Vou fazer um resumão aqui porque vou me esquecer, né? Se deixa levar, gente, ó, vai lendo, vai vendo o que a banca está falando. Ela está falando numa nomenclatura técnica ou ela está trazendo um sentido mais interpretativo da análise? Que aí o negócio não fica tão sofrido. Que agora, se vocês se apegarem assim, ó, desse jeito, sabe? Que é aquela coisa meio lá inverno, né? Que a gente está todo o tempo retraído, ficar assim se segurando, meu Deus, sujeito indeterminado. Banca minha falou em sujeito indeterminado, está falando de valor indeterminado, são coisas diferentes. Então, se libertem, né? Por isso que é bom calor, né? Sente mais à vontade, certo? Então não adianta se atacar, tá? Valor indeterminado é uma coisa, sujeito indeterminado é outra. Um dos casos mais comuns de sujeito indeterminado: verbo na terceira pessoa do plural, famoso eles, sem o texto para me dizer quem é o eles. Revisam o conteúdo solto no ar. Até vocês sabem quem é, ainda mais nesse nosso contexto aqui de sala de aula, né? Mas já são os alunos. Mas digamos que essa frase apareça lá no meio da rua. Revisam o conteúdo, né? Eles eu sei quem? Não. Se eu dissesse, por exemplo, que está mais comum aqui em Santa Maria, né? Assaltaram a loja tal, né? Não estou dizendo quem assaltaram, eles não sei quem. Então, se o texto me disser, aí beleza, sujeito oculto. Agora, se o texto não me disser, verbo na terceira pessoa do plural, sem referência no texto, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Então, gente, essa é uma das regras. Não se esgota aqui, tá? Mas só para vocês terem essa noção de como funciona, tá? Tranquilos até aqui? Bom, gente, o que define o predicado verbal? O que define o predicado nominal? A presença ou não de verbos de ligação. Quando o predicado é nominal, eu tenho verbo de ligação, tá? Que são aqueles clássicos: ser, estar, permanecer, continuar. São sempre de ligação? Não. Não são sempre, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. São os principais: ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tá? Parecer. Bom, dito isso, gente, né, vamos tentar analisar nesses nossos exemplos um pouco desses conceitos. Porque, na verdade, assim, até no material vem explicadinho o que é sujeito, o que é predicado, o que é o objeto direto, o que é o objeto indireto. Não é esse o nosso foco. Na verdade, os conceitos basta ler nos livros. Agora, vamos ver se nós conseguimos entender esses conceitos nos padrões da mídia. Na verdade, todas essas frases, essas orações, né, todas têm verbo, que eu coloquei para vocês, todas elas, como falei, são tiradas dos jornais de ontem e hoje. E aí vamos ver se nós conseguimos aplicar. A partir dos exemplos eu vou puxando alguns outros conceitos para ficar claro para vocês, tá? Vou apagar o quadro aqui trazendo os exemplos para o quadro. A aula de análise sintática, gente, é uma maravilha, porque o caderno fica uma riscaria, o quadro fica uma riscaria. Então a gente tenta fazer um material bem bonitinho,